Fala pessoal, eu sou Carlos Cassaú e no vídeo de hoje quero falar um pouquinho com vocês, uma história pessoal sobre como lidar com a autonegação e a autoaceitação, como a gente pode se permitir brilhar mais e aceitar simplesmente quem a gente é. Se você ainda não é inscrito nesse canal, assiste esse vídeo aqui, vê se você vai gostar do conteúdo, vê se faz sentido a forma como me comunico com você e se fizer, se inscreve e ativa as notificações porque toda quarta-feira, 11 horas da manhã, tem vídeo novo. E aí, se você gostar mesmo, você vai lá no Instagram, faz a mesma coisa e também dá um confere lá no grupo no Telegram que está aqui embaixo na descrição. Você talvez já tenha visto muito conteúdo sobre autoaceitação e a importância do amor próprio. Mas esse é mais um daqueles temas que é mais fácil falar do que fazer, é mais fácil falar do que mostrar. Então hoje eu quero compartilhar algumas histórias pessoais aqui, abrir um pouquinho da minha intimidade para mostrar como eu comecei a perceber como que eu precisava trabalhar um pouquinho melhor a minha autoaceitação e como que eu negava quem eu era e aquilo ali só me trazia infortúnios, na verdade. Em 2014 eu saí do meu emprego aqui no Brasil, abandonei tudo e fui fazer uma viagem pelo mundo que acabou durando quase 3 anos. No final dessa viagem, o último país que eu fui visitar foi a Nova Zelândia e dos 10 meses que eu fiquei nesse país, eu passei 6 morando num retiro de yoga. Eu vou deixar um vídeo antigo aqui em cima mostrando um pouquinho desse lugar e desse período aí que eu fui voluntário nesse espaço. Esse espaço não era sagrado, não era um lugar que era um ashram, tipo na Índia, né? Na verdade, era um retiro que pessoas que estavam viajando pelo mundo, que moravam na Nova Zelândia, iam para passar uma semana, 2, ou fazer um treinamento de professor de yoga também, para poder aprofundar os seus estudos ali do yoga. Então era uma vibe, assim, bem tranquila, bem suave, por ter muitos voluntários do mundo todo, né? Pessoas que estavam viajando pela Nova Zelândia e acabavam passando ali 2 semanas, 1 mês morando lá, eu acabei conhecendo muita gente no período que eu morei lá. Como eu disse, a cada 2 semanas ou 1 mês mudavam muito os voluntários que estavam morando lá. E nesses lugares assim, mais espirituais, mais relacionados ao yoga, ao autoconhecimento, é muito mais fácil você se conectar de uma maneira mais profunda, sabe? Você conhecer alguém de verdade, você ter conversas auspiciosas todos os dias. E, por acaso, também acabar se apaixonando, acabar se interessando pelas pessoas. Por muito tempo, eu fui o único brasileiro lá. E quando eu cheguei e vi aquele tanto de mulher interessante, bonita, yogi, que podia ter conversas transcendentais todos os dias, eu acabei me apaixonando quase toda semana. E, de alguma forma, eu utilizava ali da minha malemolência brasileira, da minha carioquice, para poder me aproximar dessas pessoas e ficar com elas e dormir com elas e tudo mais. E eu confesso que teve um momento que eu já ficava ansioso de quem ia ser a próxima leva de voluntários e voluntárias que iam chegar para eu conhecer gente nova, para isso tudo se repetir. E eu por muito tempo me olhava no espelho e não me achava um cara bonito, atraente ou interessante fisicamente de alguma forma. Então eu sempre tentava ser mais interessante, mais inteligente, mais divertido, qualquer outro tipo de mais sedutor, qualquer outro tipo de artimanha que eu achasse que fosse fundamental, necessária para eu conseguir despertar o interesse da outra pessoa sobre mim. E teve situações que isso funcionou, teve situações que isso não funcionou, mas eu olho para trás um pouco assim e eu percebo que em vários momentos eu não estava sendo espontaneamente eu, naturalmente eu. Estava simplesmente relaxado em ser da maneira como eu sou, mas eu estava mais preocupado em causar uma boa primeira impressão para as novas mulheres, novas pessoas que estavam ali me conhecendo. Só que lá pro meu 3º mês morando nesse lugar, eu comecei a gravar as aulas do meu curso online sobre trabalhar e viajar ao mesmo tempo, e eu fiquei muito focado nisso e acabei relaxando, assim, de querer impressionar qualquer pessoa, sabe? Quem chegasse, eu não estava nem interessado em ser amigo delas, eu estava simplesmente no meu espaço, no meu canto, fazendo meus projetos e não botando muito tempo ou energia em querer ser legal, interessante, ou querer, sabe, conhecer todo mundo. E a partir desse momento, desse relaxamento, de eu não querer impressionar ninguém, uma coisa muito nova aconteceu para mim. De ter muitas pessoas interessadas em mim. As pessoas vinham até mim, ficavam lá puxando conversa e tudo mais, homens ou mulheres, as pessoas querendo ser minhas amigas ou mulheres também estavam interessadas em mim. E aquilo para mim foi muito inusitado, porque eu sempre me vi no lugar de eu ter que fazer o esforço, de eu ter que ser interessante, de eu ter que me fazer atraente de alguma forma e não de eu simplesmente relaxar e permitir que as pessoas me vejam por quem eu sou. E teve um dia que eu notei isso acontecer assim com clareza, que eu estava sentado num salão lá, lindo que tinha lá, e eu estava lá trabalhando no meu computador, e não parava de vir gente atrás de mim querer
puxar assunto. Então eu tava lá parado tentando trabalhar, e aí chegou uma e ficou lá meia hora falando comigo, daqui a pouco ela, cheia de sorriso, foi embora, daqui a pouco chegou outra, daqui a pouco chegou outra. Eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Por que essas pessoas estão vindo assim, sabe, querer puxar assunto comigo assim do nada? Isso tá um pouco esquisito, né? Nunca foi assim na minha vida antes. E a partir desse dia eu comecei a entrar nessas indagações e investigações de como eu era antes, como eu me portava com um grupo de pessoas novas. Eu tentava ser alguma coisa além do que sou. Eu achava que a forma como eu sou não era o suficiente. E eu comecei a perceber que sim, que eu fazia bastante isso. Ao longo da minha vida, eu mudei de escola várias vezes. Nunca passei mais de 3 anos na mesma escola. E isso acontecia na época porque meus pais poderiam pagar uma escola melhor para mim e eles decidiam me mudar de escola. Só que toda vez que a gente muda de escola, a gente tem que se ambientar num grupo novo. Muitas vezes um grupo que já se conhece, pessoas que já têm uma amizade, e você tem que chegar ali como o intruso, como o forasteiro. E eu percebo que desde criança eu tinha esse comportamento assim de tentar ser alguma coisa para ser aceito. E como que isso se reflete na vida de um adulto? Até na faculdade, eu olho para trás hoje, eu entrei na faculdade com 17 anos, saí com 21, e eu percebo que só lá para o segundo ano de faculdade, lá para os 19, 20 anos, que eu comecei a ser mais eu, sabe? Sem ficar tentando ser nada, sem tentar ser engraçado, sem tentar ser inteligente, sem tentar ser interessante ou nada, simplesmente sendo quem eu sou. O mundo que a gente vive, ele inevitavelmente desperta esse comportamento de comparação. Da gente olhar para as outras pessoas e pensar que, poxa, aquela pessoa é legal, não poderia ser daquela forma também. O que eu posso fazer aqui para tentar ser um pouco mais descolado? Ou me arrumar melhor? Ou passar mais maquiagem? Ou seja lá o que for, que as normas da sociedade regem aí dizendo que são os comportamentos ideais, que são a forma como o homem deveria ser ou a mulher deveria ser. Essa constante comparação com o outro, de perceber as características positivas e que nos agradam aos olhos ou aos ouvidos que o outro possui, muitas vezes pode gerar esse senso de inadequação dentro de nós, de que a forma como eu sou não é boa o suficiente, não é adequada. Eu preciso ser de outra forma, que muitas vezes não é natural para mim. E esse persistente senso de inadequação está ancorado na incapacidade de perceber que em tudo e em todos existe dualidade. Existem aspectos positivos e aspectos negativos. Eu possuo aspectos positivos e aspectos negativos, da maneira como sou. E o primeiro passo para eu, quiser mudar, transformar quem sou, é primeiro reconhecendo quem sou e aceitando quem sou nesse momento. Para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe que até para eu falar sobre autoconhecimento aqui na internet, para mim foi uma superação, foi uma batalha, porque eu não me achava adequado para poder falar disso. Eu me achava que eu era moleque demais, ou jovem demais, ou boêmio demais, ou qualquer outra coisa que não é ideal para ser zen e poder falar de maneira suave, sutil e amorosa sobre quem devemos ser, quem somos e a nossa conexão com o universo e com o todo. E se eu posso te dar mais uma prova de que a autoaceitação de quem somos, da maneira como somos, é algo realmente catártico que pode trazer mudanças transformadoras, essa prova é esse videozinho aqui, ó. Meu primeiro vídeo nesse canal sobre espiritualidade foi da Lei da Atração. E eu estava justamente nessa indagação, nesse questionamento de que, cara, quem sou eu para falar sobre isso na internet? E aí eu tive algumas sincronicidades assim que me apontaram para eu experimentar. E nessa época o meu canal tinha, se eu não me engano, 60 mil seguidores, 60 mil inscritos. E eu fiz esse vídeo, e esse vídeo foi responsável por, no período de um mês, me levar o canal até 140 mil inscritos. Então, em um mês, eu mais do que dupliquei o tamanho do canal, somente porque eu me permiti falar sobre espiritualidade, autoaceitação e autoconhecimento da maneira como eu sou, da maneira despojada, da maneira mais leve, da maneira mais simples, e que em alguns momentos pode ser um pouco mais serena, pode ser um pouco mais profunda, mas me permitindo simplesmente ser. Até pouco tempo eu também questionava muito essa minha capacidade de ser um facilitador, de promover a autodescoberta, de promover o crescimento pessoal e espiritual para outras pessoas, sendo tão moleque, sendo tão jovem, espontâneo e brincalhão e coisas do tipo que eu sou, e que achava que isso era inadequado para poder trabalhar com isso. De alguma forma, eu quando estava na presença de outras pessoas que trabalham com autoconhecimento, com espiritualidade, com desenvolvimento pessoal e passam essas sabedorias incríveis aí sobre a vida, a realidade e tudo mais que tem para ser compartilhadas, eu também ficava me diminuindo, achando que eles eram mais serenos, mais alinhados, mais
transcendentais, mais sérios, mais isso, mais aquilo. Quando eu não ser dessa forma, é eu respeitar a minha singularidade, é eu respeitar a minha autenticidade e permitir que eu brilhe e passe o que eu tenho para passar da maneira como eu tenho que passar. E isso é um exercício que todos nós temos que fazer, porque todos nós somos seres singulares, todos nós somos seres únicos e temos que respeitar isso para que possamos nos deixar florescer e deixar essa beleza de florescer ser vista por todos os outros olhos que tem para ser visto, poder partilhar aquilo que a gente tem para partilhar da maneira mais autêntica possível. E isso começa num processo de autoaceitação e de ser capaz de enxergar a beleza de quem se é. Esse constante senso de inadequação é o que mina o nosso crescimento. E isso está profundamente ancorado na nossa incapacidade de ser gentil conosco mesmo, de amar quem somos e de simplesmente agradecer por sermos da maneira como somos hoje, nesse momento. Nós não somos seres estáticos, nós somos mutáveis. Tudo é mutável, não existe nada que não seja mutável. Mas o processo para que possamos mudar, se for esse mesmo desejo, se for isso mesmo necessário, é aceitando quem somos hoje. Eu só posso sair do ponto A para ir para o ponto B se eu reconheço o ponto A como ele é. Porque se eu decido empurrar isso para debaixo do tapete e ser um personagem que eu não sou, isso na verdade gera novos traumas. Daqui a um ano, daqui a um mês, quando você ser esse outro ser, você vai ter sombras mais profundas, coisas mais escondidas dentro de você, que ficam cada vez mais difíceis de serem trabalhadas. Eu já conheci muita gente que tenta ser um personagem, não entra nesse processo de autoaceitação, principalmente homens, né? Homens também têm muita dificuldade, principalmente no que tange sedução, ser galanteador e coisas do tipo, e passam por distúrbios psicológicos mesmo, de criarem uma capa, criarem um personagem, criarem uma armadura, criarem uma veste que daqui a pouco cai por terra, porque ser quem não se é dá muito trabalho. E isso gera um desgaste psicológico e emocional muito profundo. Então, até mesmo se você quiser ser a melhor versão de você mesmo, comece aceitando quem você é agora. Comece amando quem você é hoje. Porque você tem valor. Você é um ser único num planeta de 1 milhão de variáveis, de 7 bilhões de indivíduos. Não tem ninguém aqui igual a você. Você é parte desse infinito quebra-cabeça chamado vida, chamado realidade. E se essa pecinha não está ali encaixada, se você não está fazendo o teu papel da sua peça que você é ali dentro do jogo, o jogo fica desfalcado também. E quando o jogo está desfalcado, as peças não se movem de maneira fluida. Eu não sei você, eu quero viver cada vez mais em fluidez, eu quero viver cada vez mais tranquilo, vivendo diversas sincronicidades no meu dia, na minha semana, e podendo abraçar e receber isso tudo de peito aberto, porque eu sei quem sou grato por quem sou, e por isso a vida me presenteia, porque eu estou fazendo meu papel aqui, de simplesmente ser Cadu, ser Carlos Eduardo, ser Caçaú aqui nessa vida. E eu recomendo que você experimente fazer a mesma coisa. Faça esse teste, sabe? Tira essas máscaras, tira essa capa protetora, tira tudo isso que está em volta de você, tentando ser aceito, tentando ser adequado, tentando ser qualquer coisa. E perceba como as engrenagens da sua vida vão se mexendo de uma maneira distinta. Em uma semana, em pouco tempo, em uma conversa, você é capaz de perceber isso. Só experimentando. Tudo que eu falo aqui, galera, é baseado em experiência. Experimenta. Não toma minha verdade como verdade absoluta, não. Experimenta. Depois você volta aqui e me conta. O exercício, então, é de você começar a se perceber. Como sou, como me porto e quem verdadeiramente sou. Você é capaz de fazer esse exercício? Faz essa escrita reflexiva. Senta de frente com papel e caneta e escreve ali. Como sou? Quais são minhas características? Eu sou divertido? Eu sou introvertido? Eu sou comunicativo? Eu sou inteligente? Escreve tudo isso. Escuta também, esteja aberto para escutar o que as pessoas dizem de você, coisas boas ou coisas ruins. Escreve tudo. Reconheça a si mesmo. Faça testes online, astrologia, Kim Maia, MBTI, né, o teste de 16 personalidades, Enneagrama. Busque todas essas ferramentas aí que são formas de a gente olhar para si também e ter mais insights assim sobre nuances, características de quem eu sou, qual é a complexidade de informações que abrangem a minha atitude, o meu ser. E depois medite sobre isso. Agora que você percebe todas as características, visualize situações da sua vida, situações quando você conhece alguém novo, situações quando você é apresentado para a família do seu cônjuge, situações quando você conhece alguém que você está interessado amorosamente. Como você se comporta? Você respeita quem você é? Você simplesmente é quem você é?
sabe? Observa isso. E como eu disse, experimenta fazer diferente. Experimenta simplesmente ser quem você é. Que você vai perceber que quando você honra a sua própria existência, a vida funciona de uma maneira diferente. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para partilhar aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse cenário aqui novo. Me dá um feedback aí se vocês curtiram, porque eu tô aqui tentando ajustar a iluminação, tentando fazer coisas distintas aqui para melhorar um pouquinho o visual do vídeo. Eu acho que assim ficou maneiro, mas vamos ver aí nos próximos vídeos também o feedback de vocês. E comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo, se vocês curtem quando eu trago algumas histórias pessoais assim. Enfim, eu não consigo fazer isso tratando de assuntos transcendentais. E, sinceramente, tenho até sentido mais a vontade de falar mais essas histórias pessoais, que eu acho que quando a gente conta nossas histórias, a gente permite que o outro se veja através da nossa lente, se veja em nossos pés. E é isso que eu tenho muita história, e é isso que eu tenho tentado ajudar vocês aqui, partilhando um pouquinho da minha vida, para vocês poderem se ver também e se perceberem da maneira como vocês são também. Eu acho que essa é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, partilhar as histórias. Então, se vocês curtiram, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se vocês não estão inscritos ainda. Vejo vocês no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com quem vocês acham que precisa escutar isso, beleza? Vejo vocês. Um abração e se joga, cara.